16 minutos. Marta Soares. Pois é, Paulo, nós temos aqui a ligação do nosso querido Nelival, que ligou parabenizando você pelo programa, né? Desejando toda a sorte do mundo para você aí e para o Fala Conquista. E ele também está deixando um recado aqui, o Nelival está dizendo que depois de amanhã, às 14 horas, no Cidade em Foco, a presença do prefeito Guilherme Menezes. Ok, e Gil também, né, que ligou aí. Ligou pra gente também o Gil, parabenizando você pelo programa, também desejando toda a sorte do mundo. Obrigada, Gil, aí pela sua participação. Ok, eu quero também agradecer aos 36 e-mails que eu recebi ontem, falando sobre o retorno nosso aqui para o programa Fala Conquista. E também dos amigos que telefonam, e é aquela história, eu vou ficar aqui sem poder falar os nomes, porque eu vou esquecer gente, mas no decorrer da semana eu vou anotar e vou falar o nome de todo mundo. Nos visita aqui também nosso querido amigo, que eu tenho que bater continência, Capitão Baldino. A gente vai aproveitar e já que ele veio aqui para dar parabéns para a gente, vai ter que falar. Boa tarde, meu caro capitão. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, ouvintes da Melodia. Paulo, eu gostei daquele aquele adágio, né, do desembargador. Mas eu tinha uma também para dar para você. Quem gosta da rosa suporta os espinhos. E você está aqui não porque você queira, e sim porque você merece estar aqui voltando ao Rádio Conquistense, porque sem a sua voz, o Rádio Conquistense ficou mais pobre. E você sabe que nós precisamos, porque aonde só uma voz ecoa, ela não tem um retorno, que seria o retorno tipo bumerangue. Então, quando duas vozes falam, o retorno sempre aparece, e você não veio para contrapor, veio para somar novamente no rádio de Vitória da Conquista. E não é polemizando não, mas o Diego deve ter colocado a minha crônica de hoje também no blog do Paulo Nunes, polêmica à vista. Depois eu digo o que é. Tá certo então, obrigado então, capitão Baldino. Olha, eu estava na sessão, aliás, na Câmara de Vereadores, com o lançamento da pré-candidatura do deputado Jean Fabrício à Prefeitura de Vitória da Conquista. E lá eu fui procurado por uma liderança importante de Vitória da Conquista, mas que eu vou reservar o direito aqui de não dizer o nome. E ele me disse o seguinte, ele disse: Paulo Nunes, essa história da privatização do Esaú Matos precisa ser explicada. E a Prefeitura de Vitória da Conquista não está explicando direito, por isso que está essa celeuma toda. Aí eu perguntei, mas o que eu tenho com isso? Ele disse, não, porque se você vai voltar ao rádio, não há melhor lugar para que isso seja explicado do que no seu rádio, porque simplesmente você conduz as coisas com ética e com responsabilidade. Olha, eu estou apenas falando o que o cidadão me disse. Eu disse, olha, não sou eu que tenho que explicar, e confesso aos senhores que eu procurei o tempo todo ficar longe dessa discussão, pelo menos de dar opinião sobre essa chamada privatização do Esaú Matos. Eu apenas queria acrescentar que em 1992 eu estava lá na inauguração do Hospital Esaú Matos, e o Hospital Esaú Matos foi entregue à Santa Casa de Misericórdia de Vitória da Conquista para ser administrado. Eu não ouvi uma voz sequer de Conquista questionando essa administração pela Santa Casa. Posteriormente, o governo Guilherme Menezes chegou ao poder em 97 e, no meu entendimento, erroneamente, levou o hospital para a administração da prefeitura. Eu nunca concordei com a prefeitura administrando o hospital. Eu acho que você teria dois secretários de saúde aí no caso. Um para tomar conta do hospital e conduzir suas demandas, e outro para gerir a saúde do município por inteiro. Mas aí o que eu fiz? Eu trouxe aqui dois dos mais brilhantes jornalistas jovens de Vitória da Conquista, e a gente precisa fazer uma renovação na imprensa de Conquista, que está arcaica, velha, complicada, cheia de mania, né? Então, aí a gente traz aquilo que vem rejuvenescendo, porque sem a juventude é impossível conquistar qualquer coisa. Os generais são velhos, mas os soldados são jovens. Não é assim? E aí, então, eu trouxe hoje para debater conosco o Hospital Esaú Matos, privatização, o que for. Eu trouxe o jornalista Fábio Sena, que é a favor,
e trouxe o jornalista Diego Gomes, que é contra. Então, e quero dizer aos senhores que amanhã nós já traremos aqui o nosso querido médico Elvi Cardoso, que é a favor, e vamos convidar o doutor, que foi ex-diretor da Luiz Almeida, para o outro lado aqui, mas não vou dispensar os dois jornalistas, não. Os dois jornalistas vão voltar e nós vamos discutir isso aqui, porque a sociedade de conquista precisa saber das coisas com respeito. Nós somos contra a fofoca. Eu acho que rádio não é para fofoca. Rádio é para chegar, dar a notícia, comentar a notícia, interpretar a notícia e esclarecer a população, sem colocar o cunho pessoal, o interesse pessoal no jogo. Senão não adianta ter rádio. Rádio, para ficar servindo a pessoa, não resolve. Até porque rádio é uma concessão pública. Portanto, ninguém é dono de rádio. As pessoas têm concessão por um tempo de rádio. E aí deve colocar a rádio a serviço da população. Então, informar bem é obrigação, mesmo que você não goste. Eu, por exemplo, não gosto de jiló, mas tem gente que gosta, eu não posso falar mal de quem gosta de jiló. Então eu queria, inicialmente, nosso querido Diego Gomes, que é do Tribuna da Conquista e também do Conquista Agora. Do Conquista Agora, 2 blogs, também não é brincadeira esse rapaz? E ele também já debateu comigo lá na TV Cabral, ela em Itabuna, um debate muito bom, muito proveitoso. É um rapaz inteligente, bacharel em Direito, quase advogado. Tem outro curso também que você faz, jornalista. Quer dizer, está conhecendo tudo aqui. É igual Elvi já é bacharel com carteira da OAB. Porque tem gente que tem a carteira da OAB e fala, sou bacharel com a carteira da OAB. Tem gente que se deixa chamar de advogado sem ser. E não importa. Um amigo um dia me perguntou, Paulo Nunes, eu estou aplicando os negócios na prefeitura de Macaús, todo mundo está me chamando de doutor. Tem problema? Eu falei, não tem problema você ser chamado de doutor. Você só não pode ser chamado de advogado. Porque se você for chamado de advogado, aí você está cometendo um delito. E quando alguém lhe chamar de advogado, você tem que dizer, não sou. Porque tem gente que não importa não, você chama de advogado, ele fica ali na boa achando que e consta em documento. E o historiador, jornalista também, Fábio Sena, ex-secretário de comunicação da Prefeitura de Conquista, redator-chefe, ex-redator-chefe do jornal A Semana, ex-redator também do nosso querido Diário do Sudoeste. Então, você tem aqui 2 das melhores figuras do jornalismo de Vitória da Conquista e que precisam se inserir mais, que a sociedade de conquista precisa conhecer mais o que pensam esses 2 jornalistas. Inicialmente, meu caro Diego, boa tarde. Por que você é contra a privatização do Hospital Esaú Matos? Boa tarde, Paulo. Parabéns pelo retorno ao rádio de Vitória da Conquista. Boa tarde a todos que estão aqui na mesa. Inicialmente, Paulo, eu gostaria de informar que a questão não é ser contra nem a favor nesse momento. Isso a gente já vem até debatendo anteriormente. A gente precisa de um amadurecimento dessa discussão, não só a nível político, mas a nível de sociedade. Haja vista que é um tema que vem aguçando a população conquistense, mas que, como você mesmo falou anteriormente, não tem ainda o devido discernimento do que seja qualquer coisa. Isso principalmente pode ter vindo a ocorrer por conta do termo entidade pública estatal de direito privado, e isso pode ter vindo a confundir muita gente, mas o que eu já falei anteriormente, a gente não quer discutir esse primeiro momento, essa questão de nomenclatura, que é muito ruim. Alguns tentam colocar essa peste até mesmo para pegar, fica como se fosse um jargão, que não é nosso caso, a gente vem discutindo isso, mas a questão do Esaú, a gente ainda merece e carece de um debate muito maior em relação não só aos serviços que estão prestados e que também venham a ser prestados pela própria Esaú ou pela fundação, caso seja criado. Mas de antemão é isso, e que a gente acredita que esse termo privado dessa fundação é que venha a talvez confundir a população e aí a muitos veículos. Perfeito. Jornalista Fábio Sena, boa tarde. Por que é a favor? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos aqui presentes no estúdio. Boa tarde, a Vitória da Conquista. Antes, Paulo, eu gostaria, na verdade, de parabenizar a Vitória da Conquista e, como você faz parte dessa cidade, parabenizar você também pelo programa,
conheça o seu caráter, sei qual é o tipo de democracia que você exercita, sei qual é o tipo de função social que você gosta de desempenhar, que é exatamente não possuir uma verdade inflexível, mas de possuindo a sua, ter a capacidade, a habilidade política de também ouvir as demais e fazer valer aquela lógica segundo a qual eu posso até não concordar com o que você diz, mas eu quero defender até a morte o direito de você dizê-la. Eu acho que quando a gente consegue chegar nesse patamar de construção de sociedade, evidentemente que todos crescem. Acho que o rádio de Vitória da Conquista, a imprensa de modo geral, ela ganha na medida em que você traz um tipo de conceito de sociedade que jamais será do proselitismo vulgar, da busca por tentar conduzir o pensamento das pessoas para aquilo que é do seu interesse pessoal. Acho que é o desempenho, na verdade, de um tipo de função social que a imprensa, que o Rui Barbosa dizia, né, que a imprensa é os olhos, né, do povo, da população, e evidentemente que assim, a arrogância que a gente busca, na verdade, ser intermediário das informações. Nós vivemos num país subdesenvolvido, um país onde nós temos ainda milhões de pessoas analfabetas, seja do analfabetismo crônico, seja do analfabetismo funcional. Portanto, é mais fácil você, dentro da ignorância, querer reinar, buscar consolidar um tipo de postura política que às vezes não atende à construção de uma sociedade mais justa. E acho que a imprensa ela tem que exercer um papel de seus olhos, mas sê-lo não com isenção, né, Diego, que não dá para ter uma isenção, mas com respeito. E eu acho que coloca a opinião. Eu acho que esse programa Fala Conquista, assim como o Tribuna Livre foi, é um programa que vem para resgatar, eu diria que a dignidade do rádio de Conquista. E, por fim, você me faz uma pergunta, eu queria lhe fazer umas correções. Você é um profissional do direito, Diego também bacharel, você fala de privatização, contra a privatização. Eu preferia que a gente tratasse da seguinte forma: é a favor ou contra a criação de uma fundação? Seria melhor, porque na verdade o termo privatização, no que pese eu entender que foi uma estratégia política adotada pelos adversários da fundação para fazer a população crer que o governo estaria criando ou fazendo um modelo de gestão que viria, por exemplo, em cima de privatização, cobrar os serviços. E aí eu não posso deixar de dizer que a oposição sempre cumpriu esse papel no Brasil, e o PT também o fez quando era pedra, depois passou a ser vidraça, também o PT teve que reformular também seu discurso, mas eu acho que o PT o fez, eu diria que com mais responsabilidade, e eu diria que é necessário realmente dizer que o que se está propondo é a criação de uma fundação. E eu queria fazer um pouco de filosofia. Vocês quem está me ouvindo, eu gostaria que soubesse que existe desde o século XIX a teoria da revolta dos fatos contra os códigos. O que é isso? Não adianta impor uma lei quando a sociedade não está preparada para recebê-la. E os fatos, eles lutam contra as leis. O que aconteceu no Brasil? Você tinha uma lógica de Estado mínimo. O que é o Estado mínimo? Que às vezes a gente tenta simplificar, mas não dá para chegar no nível de simplificação, que é aquela lógica que os governos e as militantes de esquerda sempre bateram, que é a questão do neoliberalismo. É o Estado mínimo. O mercado é que conduz as relações na sociedade, e o Estado ele fica um pouco conservador para regular naquilo que for o mais necessário. Essa era a lógica do governo de Fernando Henrique Cardoso quando foi criada uma lei chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que estabelecia, entre outras coisas, o limite com o gasto de pessoal. Foi uma lei importantíssima para o Brasil, porque havia um descontrole de diversas gestões, havia inclusive prefeitos que no último dia dos seus mandatos faziam dívidas terríveis e colocavam seus municípios em situação de vulnerabilidade total, e principalmente quando o gestor que viria assumir era o contrário a ele. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que nós vamos chamar de LRF, ela veio cumprir um papel extraordinário num determinado momento. Agora veja, quando o governo Lula assume em 2003, ele cria então um novo modelo de Estado, que é o Estado provedor, é quase que o Estado máximo. Veja você, Vitória da Conquista, que é um município que tem um tipo de responsabilidade, que tem um governo que se preocupa de fato com algumas questões básicas, que é o que se chamava de inversão de prioridade. É você tratar dos idosos, você tratar dos programas sociais, cuidar das pessoas lá na sua origem, né? De tentar mudar a lógica social. Muitos programas do governo federal foram atribuídos ao município. Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Como é que se desenvolve o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, que é o PET? Se desenvolve com pessoas, não se desenvolve com máquinas. Você tem o CREAS, você tem o CRAS, você tem o Programa de Liberdade Assistida, todos os programas que eram do governo federal.
e o governo, então, atribui essa competência aos municípios. Quando não é dos municípios diretamente a competência total, mas ele também tem com contrapartida. E a contrapartida também pode ser com pessoas. Então veja aí a revolta dos fatos contra os códigos. Você tem uma lei que limita a contratação de pessoas, você tem um chamado limite, que é o limite prudencial de 54% do orçamento que tem que ser gasto com pessoa ao máximo, e no entanto, contraditoriamente, os governos municipais acabam atribuindo-se milhares de ações que envolvem necessariamente a contratação de pessoas. Mas a lei ingessa. Por que é que a Confederação Nacional dos Municípios faz a marcha para Brasília? Prefeitos do DEM, do PT, do PMDB fazem a marcha porque hoje eles dizem que a LRF está engessando os municípios. Hoje é um engessamento, porque o governo ele não pode avançar na contratação de pessoas e é com pessoas que se faz ao governo. Então, quando o governo pensa em criar uma fundação, e eu quero fazer uma defesa de que quando esse mesmo governo iniciou o processo de municipalização da saúde em Vitória da Conquista, houve uma verdadeira revolta dos empresários da saúde, e eu queria que hoje, Paulo, você chamasse todos eles aqui e perguntasse se, após consolidar esse processo de municipalização, eles saíram ganhando ou perdendo com esse processo. Por que a Vitória da Conquista dispõe dos melhores serviços da área de saúde hoje, atraindo pessoas até de Salvador? Conquista hoje tem uma residência médica nos dois Almados. Imagine quando é que você imaginou Conquista uma residência médica. Então, houve uma mudança. Da mesma forma, agora não há uma compreensão do que se pretende. Há quem defenda, por exemplo, que a fundação vai favorecer a corrupção. Ora, qualquer governo, na administração direta ou indireta, qualquer prefeito pode promover a corrupção. A corrupção não está nas estruturas, está nas pessoas. Então, eu basicamente, Paulo, eu queria dizer que a fundação, ela tem um papel a cumprir. Aqui é só para iniciar o debate, né? O Diego ainda tem o que falar, talvez o capitão Baldino também. E ele dizer basicamente o seguinte: a grande preocupação que a gente tem que ter é de fazer um debate que seja civilizado e que seja pensando na sociedade. E dizer, por exemplo, que não se pode, por exemplo, dizer que o Isalmatos vai passar a cobrar das pessoas, porque o Isal vai continuar sendo gratuito, público e gratuito, como sempre foi. A questão é que vai ter uma mudança no modelo de gestão, que vai permitir uma autonomia para o hospital e que vai também garantir ao governo municipal condições de melhorar alguns outros programas que precisam necessariamente de uma nova condição para que sejam levados à população. Perfeito, então. Veja bem, nós iniciamos esse debate aqui num tratado do Exaú Matos a semana toda, correto? E aí eu volto a bola para Diego. Diego, como eu falei aqui no início, em 92, o Hospital Exaú foi construído pela Prefeitura, montado e equipado pela Prefeitura e entregue à Santa Casa de Misericórdia para administrar. Naquele momento, e quando eu disse aqui privatização, eu fiz a provocação mesmo porque é preciso esclarecer para a população o que é. E apesar de ser um operador do direito, eu coloquei dessa maneira, meu caro Fábio, exatamente porque é o que se está se falando nos quatro cantos e foi bom o seu esclarecimento. Eu volto para Diego dizendo o seguinte: se em 92 o hospital ficou nas mãos da Santa Casa até 97, você acha então que o PT errou ao trazer o hospital em 97 e agora quer devolvê-lo à iniciativa privada e ficar controlando, mesmo com as observações feitas pelo nosso querido Fábio Sena em relação aos 54% que o governo só pode gastar, o teto de gasto com o pessoal? Olha, Paulo, eu particularmente sou a favor que, entre outras coisas, a saúde ela seja quase que estatal praticamente, por conta mesmo da própria Constituição de oferecer um serviço que deveria ser gratuito, de qualidade, entre outras coisas. Fiz até uma cirurgia no Exaú, na época que não estava na mão dos municípios. Minha filha nasceu no Exaú há 5 anos, está fazendo essa semana. Então é um serviço de excelência que a gente não entende ainda o porquê dessa mudança nesse momento. Ontem, depois que você informou do tema, eu fui dar uma pesquisada, tem uma decisão do próprio ministro Marco Aurélio no STF, em que discute ou não a questão da legalidade dessa criação de fundações públicas de direito privado, fundações públicas estatais. Tem 4 nomenclaturas e a decisão dele, nesse momento, um adinho, eu tenho até um número atrás aí desses papéis que eu não entreguei, um adinho do Marco Aurélio em relação ao governo do estado de
do Rio de Janeiro, essa DIN 4.247, quem quiser dar uma A verificada. DIN que é uma ação direta de De inconstitucionalidade. inconstitucionalidade, uma proposta do PSOL contra o governo do PMDB, que é no Rio de Janeiro, o governo estadual. Então, a gente vem a discutir, aí minha preocupação em um dos primeiros momentos é essa questão da legalidade ou não, do que pode ter repercussões jurídicas nessa criação dessa fundação Isaú Matos, da mesma forma como tem uma criação em Curitiba, como criaram uma fundação também em Maceió, e que vem essa repercussão lá com governos de PSB e PP, onde o PT, em um caso, é contra a criação dessa fundação, já em Maceió, quem é contra a fundação é o pessoal do PSDB, então depende do local onde você está, para você ser contra ou favorável. Isso é até interessante. Em relação a essa questão que você colocou do próprio valor, e que o Fábio Sena citou muito bem, da lei de responsabilidade fiscal, desse limite prudencial de 54%, que vai até 60%, a depender da situação, eu acredito que a gente tem que começar uma outra discussão, que é rever o Pacto Federativo. A maioria dos recursos, eles ficam com o governo federal, e aí uma escala razoável com o governo estadual, uma escala menor no governo municipal, onde nós vivemos. Então, onde bate mais primordialmente é na conta do prefeito, ou, quem sabe, lá nos vereadores. Claro que isso nós falamos no interior, que quando em capital de estado, alguns ainda procuram a Assembleia Legislativa, mas no interior é com prefeito e com vereadores. Então, a gente tem que revisar, debater essa questão do pacto, desse pacto federativo, por conta mesmo de inverter quem ganha mais e quem ganha menos, ou quem deve levar mais, que deve ser o município, e não, no caso, da União. Em relação à questão da municipalização, Paulo, a própria prefeitura, em mensagem desse projeto de lei que caminhou, vou até enviar uma cópia para vocês, fala que o município ele recebia pouco mais de 168 mil em 97, que isso com a municipalização, em uma das ações do governo federal, desse governo que o Fábio chamou de neoliberal, mas um governo federal que começou a inverter essas prioridades. Isso deve ser dito, deve ser ressaltado, que a partir daquele momento, de 96, de 97 em diante, começou essa inversão, e claro, isso vem com o amadurecimento com o passar do tempo. E de 168 mil, eu ainda dei uma verificada ontem, eu sempre acompanho quanto o município de Vitória da Conquista recebe do governo federal. Ontem, até o início de setembro, a cidade tinha recebido 53.358.000 reais do governo federal para a saúde. 53.358.000, isso de janeiro ao início de setembro. Claro que está aí no site da transparência, quem quiser acompanhar, a gente também pode estar passando. Então, a gente tem que debater essa questão da lei de responsabilidade fiscal, mas saber até que ponto o município está investindo esse valor, tendo em vista dos 168 mil, que passou de 1997. Claro que se a gente for comparar a inflação de lá até para cá, o volume seria muito menor do que esses 53 milhões. Então, a gente tem que observar, aí, Paulo, além dessa questão dessa lei de responsabilidade fiscal, onde nós estamos defendendo as prioridades ou não, de onde venha a ser investido esses recursos em Vitória da Conquista. Ok, depois você vai entrar no blog e dizer que se você gostou do novo formato do programa. O programa vai ser sempre desta forma. Eu vou rapidinho, um intervalozinho, ligeirinho, e nós vamos atender, porque eu fiz um compromisso com o advogado. E quem faz compromisso com o advogado não pode falhar. E os advogados estão aqui, vão falar rapidinho, 5 minutos, depois nós retornamos com os nossos debatedores aqui. E amanhã a gente continua. Nós vamos exaurir essa questão. Eu fiz um compromisso com o cidadão que me abordou. Quero retribuir a gentileza dele dizer que eu poderia promover esse tipo de debate. Então não vamos ficar fazendo provocação aqui. Nós vamos debater ao máximo. Então, quem é contra, quem é a favor, vai falar daqui a pouquinho com os advogados. Daqui a pouco a gente volta.